Estamos no mês de Iyar, hoje é o nosso primeiro shiur desse mês, é um mês focado na cura. O mês de Iyar se escreve Aleph Yud Reish, que é o acróstico de Ani Hashem Rofecha, eu sou Hashem, o teu curador, o teu médico. Então é muito importante a gente focar nesse mês em ter saúde, saúde através da alegria, saúde através da Torá, escutar os médicos também e principalmente cuidar para não acontecer nada, quer dizer o preventivo também. A gente sabe que a Torá preza muito pela saúde. Os mestres racídicos diziam que um pequeno buraco, um pequeno machucado no corpo é um grande machucado na alma. Afinal de contas, a alma vem para o mundo para trabalhar com o mundo. E se o utensílio, a ferramenta dela, que é o corpo, ele tem algum problema, ele tem alguma falha, então já não consegue trabalhar direito. Então deve sempre cuidar bem dele. A gente vê o Rambam, o Maimônides, ele traz leis muito específicas de como cuidar do corpo, o que comer, e ele até faz a diferença, isso vem para Alahá, a diferença se uma pessoa mais quente, por assim dizer, ele deve comer coisas mais frias e vice-versa, porque a saúde está em primeiro lugar. Sempre que a gente pede uma brachá, a gente pede primeiro saúde e depois riqueza e outras coisas. Por quê? Porque sem saúde a gente não tem como aproveitar absolutamente nada. Isso é saúde em geral. Hoje a gente vai falar de uma coisa que é chamada a doença. A gente vê as pessoas ortodoxas, quando estão conversando, evitam muito falar o nome dessa doença, do câncer. Por quê? Porque ela tem uma carga negativa tão grande que até mesmo o seu nome já carrega isso, já carrega uma energia negativa para a nossa vida, mesmo para quem não é, Baruch Hashem, afetado por isso. Inclusive, para esse shiur, eu quero agradecer muito o Dr. Meir Rafael, Dr. Aurélio, que me preparou um extenso material sobre a doença em si e sobre a visão da Torá, bastante coisas, que Hashem retribua, e muitas brachot, principalmente de saúde, mas em absolutamente tudo. De forma geral, essa doença ela se apresenta em mais de 120 formas, tem mais de 120 cânceres. Então imaginem, antigamente quando não se conhecia dessa doença, de repente uma pessoa ia embora, e hoje em dia a gente tem conhecimento bem levado a sério. Por isso que a gente vê tantas campanhas de prevenção, tem o mês disso, o mês daquilo, mês da mulher, ela tem que fazer os exames, e mês dos homens também. E deve-se prestar atenção. Baruch Hashem, estamos numa época onde existe um maquinário necessário para isso, existem doutores que são especializados nisso. Então não é simplesmente a pessoa está doente, eu não sei o que é, e deixar por assim mesmo. Como que funciona de forma bem genérica? Essa doença, nós temos no nosso corpo as células se regenerando o tempo todo as células morrem e nascem novas. E quando tem um problema nesse processo, você tem células danosas que aparecendo, nisso se formam massas. Em alguns tipos de câncer se formam massas que começam a atrapalhar o funcionamento correto do corpo, os famosos tumores. Tem alguns tipos de câncer que não formam massas, mas se encontram essas células negativas, células cancerígenas no corpo. Ele começa a espalhar e, infelizmente, quem já viu uma pessoa afetada nisso sabe o tamanho da preocupação pela dificuldade que é tratar esse tipo de doença. Existe o benigno e existe o maligno. E as pessoas se enganam porque benigno tem a palavra bem no nome, então acham que isso não é tão ruim. Claro que é, porque é um corpo estranho. A diferença é que ele não se espalha para o resto do corpo. Então, de certa forma, é mais fácil de tratar, é mais localizado, e dependendo do caso, às vezes os médicos preferem nem mesmo operar, porque a cirurgia pode trazer um malefício maior. Mas ainda assim, com certeza, não é algo ideal, e temos que obedecer às campanhas. Se tem uma campanha para fazer um exame, devemos fazer. Um outro ponto importante, isso ainda sem entrar abordar a visão da própria Torá, mas um ponto importante é a pessoa tentar levar uma vida saudável. A gente sabe que tem vários fatores que causam, ou que pelo menos que possibilitam que a pessoa tenha essa doença de uma forma mais fácil: tabagismo, álcool, obesidade. Então sim, como a Torá manda, como o Maimônides ele enfatiza, a pessoa deve cuidar da sua saúde para
para evitar pelo menos que isso possa acontecer. Claro que tem o fator genético da pessoa, se tem uma, duas pessoas na família que já tiveram, isso facilita, é um risco maior da pessoa ter, não é certeza, mas é um risco maior. Então sim, se eu conheço pessoas da minha família que tem tal problema, quer dizer, um tipo específico de câncer, vale a pena fazer o exame para ter certeza que a pessoa não tem, ou se lo além, Deus nos livre, ela tem, que ela possa combater isso o quanto antes. É muito interessante, tem uma sihá, um discurso do Rebbe, que ele abordou a questão da doença, era na Parashat Yitro, no ano de 1952, o Rebbe estava falando da importância do estudo da Hassidut, e no meio o Rebbe entra no assunto dessa doença. O Rebbe começa a explicar, imagine que, tudo bem, se é conhecido há muitas décadas a doença, mas naquela época, pelo que a gente nota do que o Rebbe fala, muitas pessoas eram contra qualquer tipo de tratamento. Então o Rebbe começa a explicar qual a diferença entre essa doença e outras, e o Rebbe não fala o nome da doença. O Rebbe fala que as outras doenças, geralmente, é algo que está faltando no corpo. Eu tenho uma deficiência de algo e eu fico doente. Então, o tratamento é você aumentar em alguma coisa. Essa doença é o contrário. Essa doença é algo que você tem extra no corpo, seriam as células ou uma massa, e você precisa destruir isso. E por conta dessa diferença, então naquela época tinha gente que falava, e talvez até hoje continua, mas tem gente que falava o seguinte: o papel da medicina é curar, não é destruir nada. Uma vez tinha um frequentador aqui, que ele tem a saúde, vida longa, Júlio Rosenfeld, ele é professor de química, algo assim, bioquímica, e ele me contou que as formas mais tradicionais de tratar o câncer são medievais, da forma de ver dele, que é ou você corta, ou você queima, ou você destrói, ou você envenena aquilo, quer dizer, é uma forma brutal, porque também essa doença é brutal. Então o Rebbe fala que essas pessoas estão afirmando que a medicina não vem para destruir, para cortar e para queimar, pelo contrário, vem para curar. Então eles não acreditavam que era possível tratar esse tipo de doença e sequer viam isso como doença. E outra coisa que eles afirmavam é que a medicina anterior, aqueles tempos, não tratava dessa forma, então por que a gente vai tratar? Aí o Rebbe explica que a doença também é diferente de todas as outras, e que é tão grave, como eu falei antes, que nem mencionamos o nome. E ele diz que a cura deve ser o contrário das outras doenças. Enquanto que as outras doenças você cura adicionando alguma coisa, nessa você deve retirar. E o Rebbe responde para essas pessoas que isso que eles falam que a medicina vem para fortalecer a pessoa é verdade. O que acontece é que essa massa ou esse extra que tem lá não é a própria pessoa, quer dizer, não deveria estar lá. Então se você tratar a pessoa como um todo, no sentido de não deixar de tirar aquilo, pelo contrário, você fortalecer aquilo, então aquilo é algo invasor, é uma massa invasora. Você está ajudando, de certa forma, o inimigo. E isso que eles afirmam que a medicina não tratava assim antigamente, tá bom? É porque não se conhecia a doença. Hoje em dia que se conhece a doença, deve se tratar assim. E a relação com isso, com a Hassidut, é que também as pessoas falavam, por que tem Hassidut? Hoje em dia foi revelado, quer dizer, Hassidut há aproximadamente 300 anos. Qual o significado da Hassidut? Se os antepassados não estudavam ela. E o Rebbe falou que também hoje em dia se descobriu uma nova doença, que é o final da época da Galut, do exílio. Então hoje em dia para tratar isso é preciso de Hassidut. E assim por diante. Quem quiser ler a parte da medicina, não tem sobre a Hassidut, mas a parte da medicina em português tem no livro As Cartas do Rebbe, aqui na sinagoga, é só vir, tem bastante cartas sobre saúde, e lá é mencionado isso também. Agora, o que o judaísmo tem a falar com relação a essa doença, em forma geral também, sobre qualquer tipo de doença grave. A gente encontra nas cartas do Rebbe muitas vezes que as pessoas escreviam para o Rebbe com um problema de saúde, e o Rebbe mandava consultar sempre mais de um médico. Se um médico falou para fazer tal coisa, consulte outro. Se eles concordavam, era para fazer o que eles falaram. Se eles discutiam, quer dizer, cada um sugeria um tipo de tratamento, era para se consultar um terceiro médico. Isso é importante, mesmo porque, dependendo do procedimento, como você pode ter vários pontos de vista de como tratar, então sempre se procura o menos agressivo. A não ser que os médicos todos concordem que não tem
não tem jeito. E realmente se vê que em muitos lugares se usa uma junta de médicos para tratar de um problema, porque é até uma certa responsabilidade muito grande um ser humano tomar sobre si o como tratar um outro em algo muito grave. Então o ideal é sempre procurar uma junta ou opinião de vários médicos para saber o que fazer. Uma outra coisa que é importante a pessoa fazer é estudar a Torá. Por quê? Porque a Torá é a sabedoria divina. A Torá, como lemos no Tânia, eu gosto de mencionar várias vezes, o estudo da Torá é o que une a pessoa com Deus. Então é uma união como se a pessoa estivesse abraçando Deus e Deus estivesse abraçando ela. Então é muito importante. Por que eu falo isso? De onde que eu vi isso? Porque muitos anos atrás, minha avó, Alea Shalom, ela estava com a doença. E ela foi consultar um médico, por acaso era um médico racídico, o Dr. Henrique Stiffelman, que tem também uma vida longa e muita saúde. E o doutor mandou, entre algumas coisas que ele orientou ela, falou tem que estudar a Torá, principalmente Hassidut, porque isso eleva a pessoa. E não é uma bobagem. As pessoas falam, que bonitinho, vai estudar para tirar a cabeça do problema. Não é isso. Já é comprovado que a religião traz benefícios para a pessoa. O principal da pessoa, quando ela está com um problema desses, é ela se fortalecer. Ela tem que estar forte, não aquele problema, ela. Então se a pessoa não tem esperança, ele já se olha como um nebar, um coitado, eu não vou conseguir vencer isso, então ele não tem como vencer, porque o psicológico afeta completamente essa doença. Então não se trata apenas de falar o estudo da Torá porque é algo espiritual, claro que é, mas a Torá também traz esperança para a pessoa, a Torá traz conexão. Então é importante a pessoa se envolver com isso, porque isso vai dar um sentimento positivo para a pessoa, esperança. Um dos rebes de Chabad falava, Trach gut wird sein gut, pense bem, vai sair bem. Por quê? Porque o fato de você pensar bem, automaticamente já traz coisas positivas. Então a pessoa, mesmo numa batalha difícil, não é fácil. Escutei da minha querida mãe, que tem muita saúde, que às vezes as pessoas acham, vai dar tudo certo, falam simplesmente assim, para uma pessoa que está doente. A gente sabe que não é fácil. O processo, todo o caminho que a pessoa tem que percorrer é muito difícil, é duro. Mesmo que Baruch Hashem já tem tratamento, que mesmo depois que uma pessoa venceu, ela passou por muitos mal bocados. Então, com certeza a gente tem que entender isso, se sensibilizar, mas ao mesmo tempo a pessoa tem que saber que ela tem que se envolver com coisas positivas. Se envolver com tzedakah, por exemplo, caridade, que é uma outra história da minha avó, que vejam como Deus, ele traz a cura antes da doença. Minha avó, ela já tinha sua idade, então ela se envolveu com ajuda para crianças, ela se envolveu no projeto Felicidade do Beit Chavad Central, que justamente leva crianças não judias, de periferia, tudo que estejam acometidas da doença, levam para ter um bom dia, se divertir em parques, tem o sítio Felicidade, é um projeto muito bonito. E minha avó se voluntariou nesse projeto. E algum tempo depois de estar cuidando dessas crianças, ela descobriu a doença nela mesma. Então ela me contou que isso trouxe uma força para ela encarar. Porque enquanto ela estava dando forças para essas crianças, ela aprendeu como dar forças para si mesma. Então é super importante envolver a pessoa, e ela se envolver, o paciente, com coisas positivas. E uma comunidade também é importante estar abraçado, ter um grupo de apoio. Loleno, se a gente sabe de uma pessoa que é sozinha e ainda tem que batalhar com uma coisa tão dura, então tem que ir lá, ajudar, conhecer, conversar, porque o principal é a pessoa estar bem. Claro, além do tratamento correto, é a pessoa estar segura de que ela tem como vencer. De uma forma ainda muito mais profunda, a gente sabe que Hashem manda dificuldades. Às vezes, nessas dificuldades, às vezes não sempre, mas nem sempre a pessoa consegue encontrar, que é nessas dificuldades que ela encontra um propósito maior dela. É um chacoalhão. E no caso da doença, é uma coisa muito forte. Mas é o momento, às vezes, da pessoa repensar e falar, será que eu estou cumprindo com minha missão aqui? Hashem está chamando a atenção do que ela está fazendo. E sim, a pessoa vai falar, puxa, eu já faço tanta coisa. Mas às vezes é encontrar algo novo. Porque enquanto ela está batalhando por uma renovação da sua saúde. Por um corpo como se fosse novo. Então, a Hassidut ensina que quando a gente vê uma coisa que vai contra o nosso bem-estar, contra a nossa zona de conforto, e dessa forma muito violenta, é o momento da gente pensar em que caminho estamos.
Outras orientações também é verificar tefilin, mezuzot, verificar se os itens santos que a pessoa tem com ela, eles estão realmente kasher, estão apropriados para o uso. Porque muitas vezes Hashem manda um susto na pessoa, porque para mostrar, olha, será que o que você já tem de bom, será que realmente está correto? Quando a gente fala da pessoa estar positiva, tem uma frase que eu usei recentemente num shiur, mas que eu acho muito legal, que quando a pessoa está com um problemão desse, ele vai rezar. Ele tem que pensar o seguinte: não fale para Deus quão grandes são os teus problemas, mas fale para os teus problemas quão grande é Deus. Quando a pessoa consegue interiorizar que existe um Criador, nada é à toa. Às vezes, poxa, por que eu mereço uma coisa tão violenta, tão ruim assim? É justo a pessoa se perguntar, não é? Que ela tem que achar que não é certo nem reclamar com Deus. Deus gosta disso, Deus é nosso Pai. Mas naquele momento é importante a pessoa lembrar que existe um Criador. Ele sabe o que está fazendo. Então naquele momento é a chance dele se conectar e falar: ok, eu estou com algo muito ruim. Eu preciso de você, meu Criador, para me ajudar a batalhar e me mostrar o porquê eu estou passando nessa situação. E por fim, existe uma outra orientação, que é, e às vezes essa orientação é mais para o médico do que para o paciente, saber que um médico nunca pode decretar o final da vida de alguém. Então acontece quando a pessoa descobre que tem essa doença e pergunta para o médico: quanto tempo eu tenho? Aí o médico fala: 1 ano, 1 mês. Por quê? Porque obviamente isso é baseado na estatística. A maioria das pessoas que tiveram esse tipo de doença neste órgão viveram por tanto tempo. Então automaticamente o médico passa: você tem 1 mês. O que faz uma pessoa quando ela pensa que ela tem 1 mês? Sabe o quê? Daqui a 1 mês ela vai embora. Por quê? Porque ela já se condicionou que ela vai embora daqui a 1 mês. Então ela começa a se despedir de todo mundo pensar no que ele vai fazer com as coisas dele, como que ele vai aproveitar os últimos dias. Então automaticamente ele já se coloca na condição de que vai embora daqui a 1 mês. Isso é completamente errado pela Torá. Por quê? Porque o médico, ele é uma ferramenta de Deus para curar. Então ele tem essa força. Antigamente se falava que o médico não é nada, que Deus é tudo, Deus é o curador, Deus, como eu falei, Iar, o mês de Iar é o mês da cura, Deus vai me curar, eu não vou no médico. Isso é errado. Deus deu poder para o médico curar. Tanto que o anjo Gabriel, que é o anjo da cura, acompanha o médico. Muitas vezes o médico, só de entrar num lugar, ele já traz uma parte da cura. Mesmo assim, o médico, ele vem para curar, ele não vem para matar. Ele não tem como determinar se a pessoa vai embora ou não. Pelo contrário, ele tem que fazer o máximo dele até o último suspiro da pessoa. Aí sim, se decreta que a pessoa foi embora, mas não antes disso. Em nenhum momento. Eu já recebi telefonemas de pessoas me ligando: olha, Rabino, amanhã tal pessoa vai morrer. Já ligo para a Hebra Kadisha: como assim amanhã vai morrer? Deus que sabe quando a pessoa vai embora. A gente não pode decretar isso. Rabino Shammai, que é meu rabino, ele diz que você só pode ligar para a Hebra Kadisha, que é a organização que trata do enterro, etc., depois que a pessoa foi embora. Você não prepara a morte da pessoa. Claro que o paciente por si, por vontade própria, ele pode se preparar como? Rezando, fazendo a confissão. Mas isso nós devemos fazer todo dia. Consta na ética dos pais que uma vez que a pessoa não sabe quando ela vai embora, então ela tem que encarar todo dia como se fosse o último, no sentido de que já que eu vou prestar contas para Deus, então eu devo ter um dia correto, pelo menos no meu último dia. Como eu não sei quando eu vou embora, então todo dia deve ser assim. Quando a pessoa assim, ela sente sua força indo embora, aí ele reza para Deus. Mas isso é uma coisa que a pessoa faz por Deus. Não é algo que alguém possa decretar. Então é muito importante nunca determinar quando a pessoa vai morrer. Tinha um rabino, Rabbi Yaakov Spitzer, de Israel, que ele foi uma vez no Rebbe. Ele contou para o Rebbe que ele tem uma sobrinha de 19 anos, que já teve uma infância e adolescência muito difícil no quesito saúde, e que o médico falou para ela estava com câncer, o médico falou que ela tinha 1 mês para viver. Quando o Rebbe escutou isso, falou: quê? Como assim? Como o médico fala 1 mês? Imagina, ela vai viver muito mais. Então o Rabino Yaakov se espantou, porque os médicos já tinham desistido da menina de fazer qualquer tipo de tratamento.
Então o Rebbe falou, vai no hospital Hadassah em Israel, vai procurar o professor, o Dr. Durst, e ele vai dar um tratamento. Rabino Yaakov ficou muito feliz, voltou para Israel, falou com o irmão dele, o pai da menina, que o Rebbe deu uma missão para ele e visitar esse médico Durst, e eles na hora foram para o hospital Hadassah, subiram no escritório do médico, a secretária dele perguntou, vocês têm um horário marcado? O Rabino Yaakov falou, sim, eu tenho. Mas claro que eles não tinham nada. Então a secretária falou, mas espera aí, na minha agenda não tem nada anotado. E aí ele falou, se não tem anotado, o problema não é meu. E começou a causar uma discussão. O médico que estava dentro do escritório dele escutou isso, saiu, falou, o que está acontecendo aqui? Então o Rebbe Yaakov falou, olha, eu sou um shliach, um mensageiro do Rebbe de Lubavitch. E ele me mandou a missão de vir aqui com meu irmão para falar da minha sobrinha e você vai curar ela. Então esse médico que não conheceu o Rebbe pessoalmente, mas ele já tinha escutado histórias e bênçãos do Rebbe, então ele aceitou cuidar da menina. E ele, numa entrevista, ele contou que outros médicos já tinham desistido dela. E ele mesmo viu que tinha 10% de chance de sobrevivência, mas já que o Rebbe falou que era para tratar, ele ia tratar. Então ele operou ela. E Baruch Hashem, hoje em dia ela tem família e viveu muito mais do que um mês, ainda está viva. Então, um médico, ele pode falar que a situação é grave, isso não tem problema, isso é verdade. Ele pode falar que o tratamento não é fácil, mas o que ele não pode fazer é dar um prazo para a pessoa. Porque no momento que ele faz isso, de certa forma, ele está matando psicologicamente aquela pessoa. E se o psicológico da pessoa está se preparando para ir embora, então a pessoa também vai. Dentre todos os tratamentos que tem de câncer, tem um que parece ser o mais racídico. É um dos mais atuais também, que é a imunoterapia. Imunoterapia visa fortalecer a pessoa, deixar ela forte para poder o próprio corpo combater o câncer. Espera aí, não é contra o que o Rebbe falou? O Rebbe tinha falado naquela sikha que o assunto é realmente tirar, arrancar aquele tumor da pessoa. E de repente vem imunoterapia e eu digo que é mais racídico. Por quê? Porque a imunoterapia o primeiro ensaio foi em 1990. O Rebbe falou aquilo em 1952. Baruch Hashem, começou a aparecer formas de tratar que são, de certa forma, mais suaves. Como que a imunoterapia age? Então existe uma célula designada como T, se não me engano, que ela combate, ela traz imunidade para a pessoa. Tem vários tipos de célula e essa célula você consegue fortalecer ela para ela identificar as células cancerígenas e poder batalhar. Claro que não é todo tipo de câncer que pode ser tratado com isso. Acho que o Dr. Aurélio, numa palestra, pode falar um pouquinho mais sobre isso, qual tipo que pode ser tratado ou não. Mas de forma geral é mais racídica, porque o racidismo é isso. Hassidut quer dizer trazer um pouco de luz, fortalecer a luz. A gente não luta contra a escuridão, porque a escuridão é a ausência de luz. Nós lutamos através de fortalecer a luz, e um pouco de luz, uma pequena chama, já afasta muita escuridão. Eu pus na propaganda do shiur que iam ter várias histórias. Aí eu comecei a ver as histórias. E a realidade é que eu cheguei numa conclusão de que a história é todo mundo que batalha contra essa doença. Todo mundo que batalha, ela está vivendo algo que Baruch Hashem, quem nunca teve e nunca terá Bezrat Hashem, não tem como entender. Porque é como se fosse uma realidade paralela. Quando a pessoa vence, mesmo que, claro, graças a um tratamento, ou graças a uma brachá, existem histórias de rabinos que de repente o tumor sumiu, mas ainda assim, todo mundo que vence essa doença, baseado no que o Rebbe falou, é um milagre. Então se a gente vê alguém que está batalhando, a gente vê alguém que venceu, a gente tem que abraçar essa pessoa. E o que quer dizer? Tem gente que não venceu, que infelizmente foi embora. Infelizmente, lo além. Mas enquanto a pessoa está aqui, ele é um guerreiro, é uma pessoa que está batalhando. Então a gente tem que abraçar ele, porque a gente tem que saber que ela é uma pessoa que tem uma força muito especial. Nem sempre a gente enxerga essa força de uma forma física, mas a gente tem que dar o carinho e falar, Baruch Rofech Olim, que o Todo-Poderoso, que ele cura toda a vida, que ele traga saúde eterna para essa pessoa e para todos os outros.
Isso é um pequeno apanhado, claro, sobre uma doença que ainda continua sendo estudada, que é muito confusa e que Bezrat Hashem, que possamos ter a cura para ela, porque não? Para todos os tipos de caso, porque quem traz a cura é Hashem, e que não saibamos mais de nenhum novo caso, saúde para todos aqueles que precisam, e Bemerab Ameinu, que venha logo Mashiach, que vai trazer a verdadeira saúde, aquela saúde que vem antes de todo tipo de problema, Bemerab Ameinu, amém.